orações, e é sempre uma alegria muito grande podermos estar aqui, unidos e reunidos, em nome do Cristo. Agora virtualmente, mas nós já estamos retomando as nossas atividades de forma presencial, e aos poucos, né, nós vamos normalizando as coisas. No final do trabalho, aí nós vamos dar alguns lembretes com relação aos trabalhos que já estão sendo realizados. É bom deixar para o final, porque vai ter mais gente, né? O pessoal está começando a entrar. Tem esse atraso, né, da entrada do pessoal em virtude da palestra presencial que está acontecendo, porque o pessoal assiste a presencial, aí sai nas carreiras quando termina às 19h30, né? Cada um vai para as suas casas, para só assim acessar a palestra virtual. Então, assim, está muito corrido, né? Por isso que a gente tem que realmente mudar esse modelo, né? Vai ter que dar realmente uma mudada, porque tá desconfortável, né? Tá muito corrido para todo mundo. Mas hoje nós temos a presença do nosso queridíssimo Genilson. Genilson vai falar sobre o Evangelho no Lar, a importância do Evangelho no Lar, que nós sabemos, né, da importância. Lamentavelmente, muitos espíritas, não sabemos por que motivo, não realizam o Evangelho no Lar, apesar de terem a orientação, de saberem da necessidade, saberem da importância, mas são muitos os espíritas que não fazem, né? E principalmente hoje, vivenciando esse momento de pandemia, onde as famílias estão concentradas no ambiente doméstico, mais do que nunca, hoje, faz-se necessário a realização do Evangelho no Lar, né? Para que a gente possa unir a nossa família, para que nós possamos iluminar o nosso ambiente doméstico, para que nós possamos trazer Jesus para dentro da nossa casa. Então, hoje, Genilson, na verdade, Genilson é a pessoa mais habilitada para isso, né? Genilson e Aparecida, porque eles são expertos em Evangelho no Lar, né? Um trabalho que eles realizam há anos. Então, Genilson vai aí passar para nós todas as informações necessárias, o que é preciso, qual a importância, por que é que nós devemos fazer, como é que nós devemos fazer. Bom, ele vai dar aí direcionamento ao trabalho, tá bom? Para iniciar, nós vamos pedir para que Arnaldo faça a nossa prece. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco. Agradecendo a solicitação da nossa irmã. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos pedir aos bons espíritos guias que ilumine o nosso irmão, para que ele venha nos elucidar cada vez mais da necessidade do Evangelho do Lar. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco, hoje, agora e sempre. Paz e luz a todos. Que assim seja. E com esta prece, nós damos por iniciados os nossos trabalhos. Vamos passar a palavra a Genilson, lembrando a todos que o nosso trabalho está sendo gravado e que é importante deixarmos os nossos microfones no modo desativado. A palavra é sua, Genilson. Não, minha filha, eu não vou falar, não posso deixar. Não. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. A Claudinha, mais uma vez, lembrar de mim. Ela, como falou aí logo no início, nós somos apaixonados pelo Evangelho no Lar há muito tempo, né? E como nós tivemos agora, dia 8, o aniversário do nosso irmão Duval, este sim foi quem fez com que nós, desde 1989, iniciássemos esse trabalho de Evangelho no Lar. Quando eu entrei na Casa Espírita, em 1984, né, no Semeadores da Fé, como frequentador, sempre indo lá, fui lá preparador, né, e passaram-se os anos, me tornei trabalhador da casa, mas só frequentava e não participava muito pouco do Evangelho. E Deus nos deu
a grata satisfação de morar vizinho ao senhor Duval. E todos os domingos, né, ele batia lá na porta do meu apartamento. Quando eu olhava assim no olho, eita, seu Duval, lá vai eu esqueci, lá vai eu ir tomar banho. Aí, Cida, avisa seu Duval que eu estou me... Então foi assim, pessoal. Né? Como Claudinha disse, o Evangelho Lar é indicado por muitos, principalmente na casa espírita, mas muitos não o fazem. Nós, nessa época agora de pandemia, ficamos em casa, né? Para a maioria, né? Tendo em vista essa questão da pandemia, passamos a assistir palestras, mais palestras, de Haroldo, de Simão Pedro, de Elahá, de Saulo, de Valdo, Rossando, uma infinidade de expositores. E nas exposições dele, ele sempre, quando tinha um questionamento, faça o evangelho lá, faça o evangelho lá. Por isso que a importância do evangelho lá. E nós vamos começar hoje a falar a sua importância, os seus benefícios, né? E ao contar algumas histórias, né, para que a gente ilustre um pouquinho a nossa palestra. E também nós, do Semeador da Fé, fazemos parte também do núcleo de divulgação do Evangelho lá, que é vinculado à Comissão Estadual do Espiritismo. Núcleo este que foi criado em 1998. As casas espíritas da época, não sei se chama essa G4, não sei qual é a nossa G ontem, era G4. Então, tinha, né, o objetivo, a finalidade exatamente essa, de difundir, disseminar, divulgar o Evangelho de Jesus nos lares. E foi criado esse núcleo, né? Esse núcleo de divulgação do Evangelho lá. E nós fazemos parte desde o início. E nesse núcleo, onde participam todas as casas espíritas da G4, né? E até que não seja pode participar, acredito que hoje ainda, e nós ficamos lá, e até hoje. Nós vamos ter um encontro agora do 23º ano, agora, último domingo de outubro, nós fazemos um encontro do Evangelho lá, exatamente para comemorar a criação do núcleo de divulgação do Evangelho lá. Certo? Na época, existia um programa também que era, eu não sei se era da própria Comissão Estadual do Espiritismo ou era da própria comissão, né, que chamava-se Prolar. Mas, como nós sabemos, nunca teve apoio de muitas casas espíritas, mas aí foi criado um núcleo. Graças a Deus, até hoje, nós estamos junto com a demais instituição, colocando esse núcleo para frente. Tá certo? Exatamente com esse objetivo, né, de divulgar, disseminar, né, o Evangelho do Cristo. Como sempre, mas por que tem que criar um núcleo, né, para se divulgar o Evangelho de Jesus? Porque desde aquela época, sempre tem assim, sempre se diz assim, o momento atual, sempre é o mesmo momento atual, que é sempre presente. Né? Esse momento atual sempre conturbado, né, pelas inversões de valores, todo, se você procurar saber 20, 30, 40 anos atrás, é sempre isso, pelas inversões de valores, sempre do campo moral. Consequentemente, requer maior atenção para que nós possamos fazer a preservação da harmonia familiar, que nós chamamos assim, valioso antídoto, como uma vacina, né, contra a instalação do desequilíbrio no organismo social. Então, é para isso que nós temos que fazer o Evangelho lá. É para isso que foi criado, como já falei, esse núcleo. Independente, digamos, como eu falei no início, o Instituto Espírita Semeador da Fé sempre teve o seu grupo de Evangelho lá.
como eu expliquei, né, em 1989, olha só, seu Duval, mas eu estou sabendo que desde 1954, o Semeador foi fundado em 1950, mas desde 1954, que era realizado esse evangelho, até hoje, né, nunca se parou, mesmo com a pandemia. Nós estamos realizando virtualmente, mas nunca paramos. Por isso que nós hoje vamos falar sobre a importância do evangelho, porque nós estamos próximos, prestes a voltarmos a fazer o evangelho lá presencialmente, na casa dos nossos irmãos, que necessitam, né, do Evangelho do Cristo em seus lares. E nós iremos lá fazer o quê? Implantar, instalar. Mas por falar em implantar e instalar, vem sempre aquela pergunta que eu sempre, exatamente para que todos tenham conhecimento. Mas onde foi implantado, onde foi instalado o primeiro evangelho no lar, no plano Terra? É sempre essa pergunta que nós fazemos quando nos é dada a oportunidade de discorrermos sobre o Evangelho lá. E como nós sabemos, foi na casa de Simão Pedro. Né? E existe um livro, o livro é Jesus no Lar, o primeiro capítulo é o culto cristão no lar. E aí nele nos fala, né? Existe o relato, Ney Lúcio, né? É um livro, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Ney Lúcio, onde ele discorre como se deu essa implantação. E como sempre aconteceu, Jesus não deixava nenhuma oportunidade para ensinar o seu evangelho. E dessa feita, na casa de Simão Pedro, ele tem sempre uma indagação, porque ele fez a Simão Pedro, porque Jesus, como nós sabemos, ele sempre à noite, quando ele pernoitava na casa de um dos seus apóstolos, aquelas pessoas, ou alguém que o seguia naquela sua missão dele de exemplificar, ele à noite saía sempre para orar, ou seja, ia falar com o Pai. Ao retornar certa noite, ele chega lá na casa de Simão Pedro, né, na casa da sogra de Simão Pedro, na casa de Simão Pedro. E ele percebeu, entre os que estavam lá, uma conversação assim, não edificante, muito improdutiva, né? E ele, ou seja, nós, no nosso linguajar assim, é jogando conversa fora. E aproveitando todos reunidos, aí ele vai, pega os escritos sagrados, né? Na época, as escrituras, aqueles pergaminhos, e ele vai e se dirige a Pedro. Ele diz: Pedro, o que faz o pescador quando ele se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Com os escritos sagrados na mão. O Pedro ficou assim, claro. O pescador, se Pedro era pescador, claro que ele, né, mesmo ele ficou meio hesitante, disse: mas o que é que o mestre quer? Mas veja só, todos esses questionamentos, Jesus queria trazer algo, né, para eles sentir diante daquele questionamento. E Pedro disse: mestre, naturalmente nós vamos escolher assim, os melhores peixes, porque ninguém vai comprar restos ou resíduo de peixe. Jesus relançou a cabeça, balançou, e ele aproveitou, fez outra pergunta. Vejam só, a primeira, né, que é que o pescador faz. A segunda, ele perguntou: Pedro, e o oleiro? Aí Pedro já ficou mais assim, mas Pedro sabia, né, naquela época, né, o que ele fazia, o oleiro, para atender a sua tarefa do dia a dia, né? E seguindo a mesma ordem que ele perguntou, o que é que o pescador fazia quando ia para o mercado, que levava o fruto do seu dia, que era os peixes, né? Ele perguntou o oleiro o que
que ele podia fazer? Ele olhou e disse, mestre, é o seguinte, o oleiro, ele vai pegar o barro, né, o oleiro de olaria, né, vai modelá-lo e vai imprimir uma forma que ele deseja. Certo? Naquela época se fazia muita, a gente chama ali aquelas quartinhas para botar água, aquelas outras, não, aquelas maiores, né? Tudo era feito de barro. E pelas duas questões, ele seguiu e procurou saber. E, Pedro, e o carpinteiro? O que ele vai fazer também? Veja só a sequência de perguntas. Jesus sempre, se você percebeu, nos livros, ele sempre traz algo para o nosso aprendizado. O que faz o carpinteiro? Ele, mais uma vez, né, também o que o carpinteiro faz com a madeira, né, para alcançar também aquele trabalho que ele pretende. E aí o Pedro olhou e disse, não, mestre, ele também deve usar, né, vai lavrar a madeira, vai usar enxó, o serrote, o martelo, né? E a partir daí, usando isso, o formão, ele vai aperfeiçoar também a peça bruta. Vejam só vocês a didática do mestre, a pedagogia, né? Por isso que as pessoas veem assim, né? E a resposta, se você olhar, que Pedro deu, acredito também que já todos com a influência do mestre, né? Foi os melhores peixes, né? A forma melhor do barro que vai modelar e vai aperfeiçoar a madeira. Aí é quando Jesus diz: assim também é o lar, Pedro, diante do mundo. É o berço doméstico. É a primeira escola e o primeiro templo da alma. Porque o nosso lar, nossa casa, é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Vejam só você. Então ele disse, é lá, né, onde nós criamos, onde nós nos preparamos, onde é gerado, né, dentro do nosso lar. Então o nosso lar tem que ser as coisas melhores. Eu estava até vendo hoje para ver essa questão de vocês. Ele estava olhando aqui o livro Consolador. Aí tem uma pergunta aqui que é feita também, né, por Emmanuel, né, e que os espíritos feita pelo grupo um grupo no Centro Espírita lá de Minas, que fizeram essa pergunta para Emmanuel, né? Qual é a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? Veja só. Jesus já tinha nos informado desde aquela época que é o nosso lar. Né? Que o primeiro templo da alma, né? A primeira escola é o nosso lar. Aí Emmanuel responde, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A resposta é longa, é quase meia folha, mas eu só vou pegar só esse primeiro parágrafo aqui. Né? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E ele segue. Porque ele diz assim, o estabelecimento de ensino propriamente do mundo pode instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Tá? Quem quiser pode dar uma olhadinha nesse livro Consolador, que nos dá isso aí. Então é isso, pessoal. A importância de nós do Evangelho lá. Mas seguindo, para nós encerrarmos como implantar, como instalar o Evangelho lá, aí Jesus continua, né, conversando. Esse texto vocês podem ver no livro de Ney Lúcio, né, Jesus no Lar, vocês podem ler completo, né? Eu estou falando assim porque, como já li muito, eu tenho ele assim na minha mente, né? E
tem uma parte dele que Jesus diz assim, é que nós não poderemos, quando nós fizermos os nossos julgamentos, digamos assim, que haja paz no mundo, né? Não vamos condenar os prefeitos, os governadores, os presidentes das nações, né, na época, porque nós sabemos que a paz começa no nosso lar, no teto onde nós nos acolhemos. Se diante de 4 paredes, veja só, nós não conseguimos, né, aprender a viver em paz dentro de 4 paredes, como é que a gente vai poder aguardar a harmonia das nações? Tá certo? Então é isso, pessoal. O nosso lar é o local onde nós devemos exatamente criar essa harmonia. Tá certo? E conversa vai seguindo, existe mais alguns exemplos mais interessantes, mas no final ele diz assim: Pedro, acendamos aqui, em torno dos tantos que nos procuram aqui, a assistência fraterna, uma claridade nova. Ele diz que a mesa da tua casa, né, é o lar, né, é o nosso lar. Nela, né, nós recebemos o alimento para cada dia. Vamos instalar, então, aqui essa claridade nova. E ele, exatamente nesse momento, ele disse: Simão Pedro, vamos instalar aqui, neste lar. Então, nesse momento, foi instalado o primeiro evangelho lá no mundo. No plano terra, foi na casa de Simão Pedro. Tá certo? Então, mais detalhes você encontra nesse livro, certo? Lá no final. Então, foi instalado ali, na casa de Simão, o primeiro evangelho lá do plano terra. Já Jesus aproveitou, convidou todos os familiares do apóstolo para aquela palestra edificante e a meditação, né? E ele abriu os escritos sagrados, aqueles escritos da sabedoria, e abriu exatamente o primeiro culto do evangelho lá no plano terra. Então é isso. Então, a partir dessa primeira parte que nós falamos, essa introdução, aí nós sempre, quando nos é dada a oportunidade, quando nós estamos presencialmente, nós sempre colocamos no quadro 3 perguntas que vão nos nortear para explanar para vocês a importância do Evangelho lá, certo? E começamos sempre com uma pergunta: o que é Evangelho no lar? Uma segunda pergunta: para que e por que fazer o Evangelho lá? E como fazer? Tá certo? Então, a partir daí, nós iremos agora dizer o porquê nós temos que fazer o Evangelho lá. Mas, primeiramente, nós sempre procuramos saber, quando presencialmente, procuramos saber a pessoa o que é Evangelho lá. E muitos, por que pareça, depois de explicar o que é, mas a gente, assim, como estamos falando agora, eu vou dar, assim, 3 definições, 3 conceitos. O que é Evangelho no lar? Bem simples, bem simples. Evangelho no lar é uma reunião fraterna dos componentes, dos habitantes, dos residentes no lar, sob o amparo de Jesus. Então, o Evangelho lá é isso. Né? Evangelho lá também é o estudo do Evangelho de Jesus em família. Isso também é Evangelho no lar. Mas o que é Evangelho no lar? Aí nós podemos dar uma definição mais detalhada. O Evangelho no lar é um momento, né, sublime que a família se reúne, né, para estudar, aprender os evangelhos de Jesus. E também é um momento propício de agradecê-lo as bênçãos até então recebidas. Isso
É Evangelho Lar. É sempre essa reunião que nos dá essa oportunidade de estarmos reunidos no Evangelho Lar. Aí vamos fazer a segunda pergunta. Para que fazer o Evangelho Lar? E por quê? E por que em sua importância? Então, nós sempre dizemos assim, nós fazemos o Evangelho Lar para bem compreendê-lo, senti-lo e assim podermos melhor exemplificá-lo. Veja só, quando nós realizamos esse Evangelho Lar, semanalmente, né? Nós fazíamos presencialmente, nós estamos fazendo virtualmente, e sempre tem uma lição para que nós possamos estudar. Então, semanalmente, que nós fazemos, né? Estudamos cada lição do Evangelho, e vamos ali, vamos aos pouquinhos absorvendo, captando, né, assimilando. Consequentemente, esse hábito, né, a gente vai aprender. Né? Então, é para quê? Para que nós possamos bem compreender, sentir e assim poder exemplificar através dos nossos atos, das nossas ações, para com o nosso próximo e para conosco mesmo. Poderíamos perguntar, mas para que o Evangelho Lar? Porque ele nos possibilita, né, exatamente compreender esses ensinamentos cristãos, cuja a prática, né, para que como nós falamos aqui, e podemos melhor exemplificar, cuja prática vai nos conduzir ao aprimoramento moral. Né? Para que fazer o Evangelho Lar? Para que nós possamos criar o hábito salutar de reuniões evangélicas no nosso lar, com o objetivo de despertar e acentuar o sentimento de fraternidade que deve existir entre as pessoas, entre as criaturas. Tudo isso, ao realizar um Evangelho Lar, vai criando exatamente esse hábito salutar entre todos nós, de fraternidade. Mas para que fazer o Evangelho Lar? Eu vou fazer aqui uma sequência de 5 ou 6, mas nós podemos exemplificar várias vezes. Mas para que fazer o Evangelho Lar? Para que nós possamos, né, assim, pelo momento, né, que nos de unir, vai nos propiciar, né, uma vivência mais amorosa, cheia de paz e harmonia. Por quê? Porque pelo aquele momento de paz, o Evangelho proporciona a união das criaturas, a cada um para ter uma vivência mais equilibrada. E é através do Evangelho Lar. Mas para que fazer o Evangelho Lar? Para que possamos higienizar o lar, pensamentos e sentimentos elevados, e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Como é que acontece isso? Veja só, pessoal. Onde é que acontece isso? Quando nós fazemos a nossa prece, né, que levamos o nosso pensamento ao alto, consequentemente, nós estamos solicitando a afluência dos mensageiros do bem. Tá certo? Então, é a partir daí que nós higienizamos nosso pensamento e a influência dos mensageiros do bem. Também, nós fazemos o Evangelho para que possamos, né, facilitar no nosso lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades, né, materiais, espirituais que nós temos. Como? Nós vamos manter operante sempre o nosso princípio da oração e da vigilância. Isso, que nos possibilita isso? O Evangelho no lar. Tá certo? Então, também, para quê? Para elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e, assim, também contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Então, para nós encerrarmos essa parte, para tornar também o Evangelho conhecido, compreendido, tá certo? De todos,
No livro, e depois que eu falo isso, eu sempre gosto de me reportar a um livro de André Luiz, né? Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier e de André Luiz. É o único livro, toda a maioria dos livros de André Luiz, ele sempre deixa um capítulo para falar sobre o Evangelho lá. Mas nesse, o livro Os Mensageiros, ele dedica 4 capítulos para falar da importância do Evangelho no lar. E vejam vocês que ele nos fala, né, que quando nós estamos reunidos no Evangelho lá, e que quando nós fazemos a nossa prece, que ela é feita com sentimento, que ela é feita com sinceridade, que é feita de coração, cria-se uma barreira eletromagnética em torno do nosso lar, que as vibrações luminosas fazem com que os nossos irmãos da sombra se afastem. É por isso que, como eu citei no início, esses nossos irmãos, nos quais nós estamos assistindo às lives dele, eles estão sempre recomendando para as pessoas o Evangelho no lar. Porque o nosso Evangelho no lar, ele não é só, como nós pensamos, um curso de iluminação interior nossa, não. Mas também um processo de avançada de defesa exterior pelas claridades espirituais que chegam em torno de nós. Por isso que André Luiz nos disse que nós trazemos exatamente essa couraça, essa couraça, né? Essa barreira eletromagnética, né? No nosso lar. Porque quando nós fazemos o Evangelho lá, nós transformamos o nosso lar em uma fortaleza, pessoal. Nós vamos impregnando as paredes do nosso lar de eflúvios salutares. Então é isso, meu irmão. O grupo do Evangelho lá, do Semeador da Fé, estamos reunidos todos os domingos, virtualmente e presencialmente, antes da pandemia. Esse núcleo de divulgação do Evangelho lá que nós falamos também, exatamente, tem esse objetivo, essa finalidade de propagar, disseminar, divulgar o Evangelho do Cristo. Tá certo? Então, a importância do Evangelho lá é essa, que nós sempre procurando trazer para vocês. Nós sabemos, eu vou até falar para vocês, assim, dizer mais alguma coisa do Evangelho lá. O ideal que nós deveríamos falar sempre que possível, era nós sempre dizermos assim: lá em casa, na nossa família, temos um lar. É isso que nós temos que fazer, que na nossa casa, nossa família, façamos um lar. Todo mundo sabe que casa é o quê? É a habitação, é o cimento, é a madeira, é o tijolo, é os móveis. Mas o lar, não. O lar é esse sentimento de harmonia, de amor, que deve existir entre todos que estão ali. Nós sabemos também que o que acontece também. Há também aqueles que, pela dedicação à causa cristã, se vinculam a várias atividades neste ou naquele núcleo religioso. Tá? Certo? Pode ser uma casa espírita, um templo católico, um templo protestante, e aí vai. Mas vamos falar da casa espírita.
Então, o que é que acontece? Muitos de nós, assim, ele diz que não, né? Nós falamos às multidões, né? Muitas pessoas têm o dom, né? Preparam também centenas, dezenas de pratos de refeição para quem tem fome. Aplicamos o passe reconfortante, ajudamos a comunidade, né? Através do cuscuz, de outras sopas, distribuição. Né? Aí a gente diz assim, faz uma pergunta. Né? Atitudes indiscutivelmente louváveis. Mas, e o evangelho lá? Né? Geralmente, o esquece ou afirma não ter tempo. Né? É o que acontece. Infelizmente, acontece sempre assim. As pessoas são assim, são trabalhadores, mas e o evangelho no seu lar? Então nós dizemos assim, pelo amor de Deus, cara irmão, você agindo dessa forma, você está desprezando o seu lar, ou seja, o seu refúgio mais sagrado. Porque é de lá que você tira as energias para ir à luta, pessoal. É o nosso lar. É o nosso lar. Por isso, meus irmãos, que esse nossa conversa de hoje, a importância do evangelar, eu enfatizo muito. E graças a Deus nós trabalhamos já há muito tempo e sabemos e fazemos evangelar há muito tempo e sabemos o quanto ele é importante para a nossa vida. Porque antes da gente ir para fora, tem que botar para dentro, para o nosso lar, pessoal. Então, nós não temos que permitir, né, que o nosso lar seja invadido por entidades perversas. Nós temos que pôr em guarda, como eu disse André Luiz, no livro Mensageiro, capítulo 37. Tem lá essa passagem. Nós temos que criar essa barreira, essa couraça eletromagnética através dos nossos pensamentos, fluxo, exatamente para tornar nosso lar uma fortaleza e não deixar que o nosso lar seja invadido por entidades perversas, pessoal. Porque o evangelho no lar é o único meio eficaz que nós temos de preservar a nossa morada, ou seja, o nosso lar, a nossa residência. Se porventura, caso, sei lá, alguns dos nossos irmãos, moradores da casa, como eu disse, o que é evangelho lá? É uma reunião fraterna dos componentes do lar, ou seja, das pessoas que moram, sob o amparo de Jesus. Mas nem todos comungam do mesmo pensamento da gente, né? Mas caso alguns moradores da nossa casa fazem uma da família se manter à distância, não se preocupe. Faça o evangelho lá sozinho. Pois, na verdade, nós não vamos estar sozinhos. Nós teremos uma presença espiritual. Mais tarde, eles vão participar. Porque nós nunca estamos só. Nós podemos estar só materialmente. Mas, atualmente, não. Estamos rodeados, principalmente pelos nossos anjos da guarda, pelos espíritos protetores, certo? Se você vê no livro dos espíritos, tem lá, pode olhar. Eles estão lá, sempre, ao nosso lado. Só se afasta se a gente, mesmo que nós não queiramos, eles se afastam, fica só distante, nos seguindo. Eles vão participar, tá certo? Mas veja só. Então, evangelho no lar, ou seja, um lar sem evangelho, como eu já disse, é um lar desprotegido. Temos que tornar ele uma fortaleza. O lar sem evangelho é morada de espíritos perturbadores. Então, no lar sem evangelho, em outras palavras, é sua casa. Não é lá. Tá certo? Então, é assim que a gente costuma passar e mostrar, como eu falei, o que é evangelho, por que e para que fazer o evangelho lá. Então, estou mostrando o porquê nós temos que fazer e para que são esses benefícios que nós temos que fazer o evangelho lá. E eu gostaria também de enfatizar o seguinte,
Vamos passar para a terceira etapa, que é o que é o Evangelho, para que e como fazer o Evangelho no lar. Tá certo? Eu vou ver se também vai dar um tempinho, porque eu gosto sempre, meus irmãos, de contar uma história que eu li no livro de Ramiro Gama. Não, é de Ramiro Gama, meu Deus, não foi Ramiro Gama, não. Foi de... É um escritor que falou assim, Chico de Francisco. É um livro de Chico Francisco que conta uma história de Chico Xavier, que ele, já prestes já a desencarnar, ele só ia ao centro para dar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de consolo àquelas pessoas que estavam lá. E certa feita, chegou um casal, e foi fazer uma consulta. O casal estava passando problemas, essas perturbações, né? Essas obsessões que acontecem sempre, e foi lá. Ao sair da sala de consulta, eles trouxeram um papel, né, onde no papel dava o diagnóstico e as recomendações que aquele casal deveria fazer a partir daquela consulta. Eis que tinha neste papel dizendo o seguinte: sempre água fluidificada, né? Passe tantas semanas, né? Água fluidificada, desobsessão, para semana, 5 semanas, 6 semanas, né? Fluidoterapia, tantas semanas, tal. E, por último, Evangelho lá. E não tinha prazo. Veja só, ele não deu prazo para Evangelho lá. Todas as outras, né? Passe, água fluidificada, desobsessão e fluidoterapia tinham um tempo. Aí, na saída, o casal foi lá: Chico, olha, tem isso aqui, mas não tem tempo Evangelho lá. Chico sorriu, olhou para eles: não, meu filho, isso aí é para você fazer indefinidamente. Não tem tempo. Mesmo que você, após encerrar esse tratamento, você pode continuar. E eis que ele não ficou satisfeito. Não, mas eu quero um tempo. E Chico olhou e percebeu, né, o que estava acontecendo. Ele disse: vamos fazer o seguinte, daqui a 5 anos, faça por 5 anos. Daqui a 5 anos, vocês vão ter uma surpresa. Vão receber um presente, você completarem 5 anos de realização do Evangelho lá. Vejam só. Agora, persevere, persista e não pare. Para adiantar, passaram-se os 5 anos. E aquele casal ficou naquela, né, expectativa: o que vai acontecer? É passar o dia todo esperando, né, a surpresa e o presente. E ela lá em Uberaba, ainda em algumas cidades, ainda tem aquelas casas coloniais, né, do tempo antigo. E embaixo da casa era sala, era cozinha, onde guardava-se tudo, né? E os aposentos eram em cima, no primeiro andar. No outro dia, ao descerem, meus amigos, quando chegam, encontram a casa arrombada, as portas abertas, as janelas, e eles: meu Deus, que surpresa, que presente é esse? Aí partiram célere lá na casa de Chico. Mas Chico, hoje, 5 anos, esse presente, a surpresa é esse que você me disse que eles levaram tudo. A Chico olhou, sorriu para ele e perguntaram: levaram aquele colar de pérolas? Aí eles ficaram assim, estupefatos. Gente, como é que Chico sabia que nós tínhamos um colar de pérola aqui? Aí diz assim, que para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Só que aquele colar de pérola, meus irmãos, era que provocava tudo. Então,
os nossos irmãos que já tinham partido através, ele tinha sido motivo de muitos assassinatos, de adultério, de crimes, de muita coisa por causa daquele colar de pérolas. Então, nossos irmãos ficavam lá apegados àquele colar e aquela perturbação tirava naquele lar. Mas, com a realização do evangelho lá, diz também que existiam lá 56 espíritos apegados àquilo ali. Com a realização do evangelho lá, eles foram evangelizados, doutrinados, né, e orientados. E 52 deles foram embora. Mas 4 ficam lá, irresistíveis, apegados àquele lá. Aí é onde entra a espiritualidade. E aí nós também aqui nos reportamos e levamos a que nós façamos as nossas ocupações diante da escala espírita. Vocês veem as 3 ordens da escala espírita. Primeira ordem, dos espíritos puros. Segunda ordem, dos bons espíritos, né? Espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos prudentes ou sábios e espíritos benfeitores. Terceira ordem, na qual nós estamos lá, vem a primeira ordem, perturbadores e batedores, né? Neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Então, vejam lá que na primeira, logo após, perturbadores e batedores. Então, o que é que aconteceu? A espiritualidade fez com que, vocês podem ver lá nos Espíritos, o que é a ação dos espíritos batedores. Infelizmente, fizeram com que esses nossos irmãos, né, espíritos perturbadores, que normalmente eles são, fazem os efeitos físicos, perturbadores e batedores, induziram, infelizmente, os nossos irmãos melientes, mais nada da sociedade, que fosse aquela casa e levassem aquele colar. E o que é que aconteceu? Eles foram levar aquele colar e a partir daquele momento, aquele lá passou a viver em harmonia, né? Em paz. Então tiveram exatamente uma surpresa e o presente foi esse. Então é assim que se age, tá? O evangelho lá propicia essas situações. Ah, mas como é que pode o Espírito vai lá? Aí, para que nós possamos mostrar que os espíritos inferiores, eles eles aceitam o mando dos espíritos superiores, pelo mando, eu vou aqui ler para vocês, e vocês podem ver no livro dos espíritos, no item Relações após morte, no capítulo 6, questão 274, Kardec pergunta aos espíritos. A diferente ordem de espíritos, que eu falei, né? Primeira, segunda, terceira ordem, estabelece entre eles uma hierarquia de poderes. Está perguntando, Kardec, se um tem poder de mandar um fazer aquilo e outro atender. Existe entre eles subordinação e autoridade? Veja só, Kardec perguntou. E os espíritos superiores respondem, a play de espírito. Sim, e muito grande. Os espíritos têm uns para com os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, que exerce por uma ascendência moral irresistível. Mas Kardec, como sempre, né, não ficou satisfeito e perguntou mais uma vez, 274A, os espíritos inferiores aceitam, podem escapar da autoridade dos superiores? Eles podem. Aí o espírito respondeu, disse, eu disse irresistível. Não tem esse não querer, não. A ascendência moral é irresistível. Então, meus irmãos, o que nos falta é fé, ter certeza, a confiança. As coisas quando acontecem, mas por que comigo? Ou seja, a nossa fé é vacilante. Entendeu, pessoal? Então, é para isso. Temos que acreditar que nós realizamos o evangelho lá, vamos. Nós temos a certeza. Eu vou aqui para finalizar, está chegando no final, eu tinha muita coisa para falar. Por exemplo, eu me esqueci de vocês, mas eu não vou deixar, porque
o que é, para que e como fazer. Ligeiramente, se pode realizá-lo, porque as pessoas, muitas vezes, por comodismo, aí não quer. Pode ser feito todo dia, mas a espiritualidade recomendou fazer uma vez por semana. Aquele dia mais indicado, mais propício, que você possa realizar. Claro, ultimamente, por questões de trabalho, programa de estudo na faculdade, transporte, né? Mas isso eu faço uma vez na semana. Né? Que dia mais indicado, tal. Inicia-se, eu vou adiantar para a gente ganhar tempo. Né? Escolhido junto com a família, qual é o dia que vai fazer, digamos, uma segunda, terça-feira, realizar o evangelho lá. Então, vamos iniciar a fazer o evangelho lá. Inicia-se o evangelho lá com uma prece simples e espontânea. Né? Após isso, a família, dependendo, em comum acordo, pode fazer uma leitura de uma página espírita ou ir diretamente fazer logo o estudo do evangelho. Isso vai ficar a critério da família. Tá certo? Porque essa página espírita é exatamente para o quê? Para harmonizar, equilibrar. E a gente normalmente recomenda a leitura daqueles livros de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz ou Fonte Viva. Que se nós tivéssemos tempo, nós íamos explicar que esses livros eles foram psicografados por André Luiz, ou por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Não é nenhuma coincidência, não. É porque isso aí nós temos que ler no livro Renúncia. Né? A nossa irmã Alcione já fazia o evangelho com o padre Damiano, que era Emmanuel, e eles faziam exatamente com a Bíblia, o versículo. Se você vê essas obras, tudo é um versículo, e abaixo Emmanuel dá uma interpretação, uma compreensão daquele versículo, tá certo? Por isso que a gente recomenda que se faça uma leitura da página espírita exatamente para essa preparação. Tá certo, pessoal? Pronto, vamos lá adiantando que o tempo está passando, eu estou olhando aqui. É muita coisa que a gente tem para falar. Mas veja só. Feito isso, aí vamos fazer o estudo do Evangelho de Jesus. Nós, espíritas, recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que isso? Porque o Evangelho de Jesus não tem propriedade. O Evangelho de Jesus é do espírita, do católico, do protestante, todos. Então, nós espíritas recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que nós podemos estudá-lo de duas formas. Estudando metodicamente, ou seja, por sequência, né? Ou seja, capítulo por capítulo, ou abrindo-o aleatoriamente. Tá certo? Que então vai trazer lições maravilhosas. Mas vai ficar sempre tudo em comum acordo com a família. Não esquecendo, é porque eu estou querendo me apressar, estou me esquecendo das coisas. Antes de tudo, colocar água para ser frutificada. Durante a realização do nosso evangelho, ela vai ser lá magnetizada pelos nossos irmãos espirituais. Tá certo? Então, não esquecer de colocar a água. Depois, escolhido, fazer a leitura breve do evangelho, procurar entender, procurar não polemizar, procurar não transformar o evangelho num tribunal inquisitório, onde se vê a lição. Isso é tua cara. Não. Como eu disse no início, o evangelho é para unir cada vez mais a família e propiciar exatamente uma vivência amorosa, cheia de paz e luz. Então, as lições do evangelho, para que nós possamos meditar, refletir, analisar, ponderar e aplicá-la. Né? Foi também o que eu falei no início, que eu disse a vocês. Mas para que fazer o evangelho lá? Né? Para que nós possamos compreendê-lo, senti-lo e assim melhor exemplificá-lo. Tá certo, pessoal? E aí, para encerrarmos, fazemos uma prece simples e espontânea, pessoal. Tá certo? Mas eu gostaria também, antes de encerrar, acho que vai dar tempo, nós temos 5 minutinhos ainda, fazer o seguinte, vejam só. Como a questão de realizar uma vez por semana, o tempo, no máximo, meia hora. Pode fazer 5, 10 minutos, para que ele não se torne
enfadonho, tá certo? Faz em 5 minutos. Ô, Claudinha, 5 minutos ainda, né? Esses 4 minutos posso usar, né? Viu? Para que não se torne cansativo, enfadonho, no máximo 30 minutos. Mas você pode fazer em 5, 10, 15 minutos, tá certo? Aí eu digo a você, veja só vocês. 30 minutos por semana, veja só vocês. Um mês tem 4 semanas. Meia hora, meia hora, meia hora. Durante o mês, dá 2 horas. Durante o ano, 12 vezes 2, 24 horas. Veja só, pessoal. E as pessoas acham um sacrifício. Um dia no ano, 365 dias. Fica um dia com Jesus. Pessoal, 30 minutos com Jesus. Dá um dia no ano, os 365. Meia hora, dá 2 horas, vezes 12, dá 24 horas, que é um dia. Tá certo? Mas para encerrar, eu vou trazer aqui uma mensagem. Eu tinha tanta coisa para falar, é tanta coisa, eu fiquei aqui, meu Deus, o que é que eu vou passar para o pessoal? Mas eu acredito que vocês entenderam a importância do Evangelho, a importância de termos Jesus em nossos lares. Tá certo? Sempre. Aí diz assim, efeitos do Evangelho no lar. Uma mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês, que está no livro de Maria Antonieta Compre, O Evangelho no Lar, a Luz do Espiritismo. Ele diz assim, efeitos do Evangelho no lar. Toda casa que pratica o Evangelho no lar cria verdadeiras paredes espirituais. Eu já falei, né? A questão do livro Os Mensageiros de André Luiz, já disse isso. Que através da vibração positiva isola o lar da atmosfera pesada e negativa da crosta, permitindo somente entrar espíritos autorizados. E mesmo assim, se o anjo guardião da casa lhe abrir a porta, na casa que faz o Evangelho lá, em um mês, já tem a luz pequenina, em volta como uma cúpula brilhante. A casa que faz o Evangelho há 5 anos tem uma luz enorme, pois cada vez aumenta mais os clarões espirituais. Por isso que eu disse que essa é uma barreira eletromagnética, que as vibrações luminosas afastam o nosso irmão da sombra. O lar torna-se, então, pousada tranquila e fonte renovadora de energia para aqueles espíritos trabalhadores que estão aqui em missão. A leitura dos ensinamentos do mestre, a força das vibrações feitas com amor e a ajuda do alto tornam a casa um verdadeiro celeiro. Que as bênçãos de Jesus, que as bênçãos também de Bezerra de Menezes, que é o coordenador do Evangelho no Lar, no plano Terra. Com as bênçãos também do nosso irmão, mestre Eurico Bassanufo, Francisco de Assis. Eu também ia trazer uma mensagem de linda aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. Possam, meus irmãos, nos iluminar sempre. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que a sua paz possa nos consolar e nos confortar sempre. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Assim seja. Gratidão, Genilson, pelo seu trabalho, muito esclarecedor. Então, que nós possamos fazer o bom uso dessas informações trazidas por Genilson. Ele aí colocou para nós o que é o Evangelho no Lar, qual a sua importância, para que fazermos o Evangelho no Lar e como fazermos. Isso. Não existe dúvida, né? Só precisa que todos nós sejamos comprometidos com esse convite, convidarmos Jesus para a nossa casa. Porque, como nós falamos no início, lamentavelmente, muitos são os espíritas que ainda não realizam o Evangelho no Lar em suas casas. Então, é bom que nós possamos repensar sobre isso e realizar um trabalho, né, tão importante e tão simples, mas um trabalho simples que traz algo maravilhoso para dentro da nossa família, né? Traz luz, traz paz, traz instrução, traz tanta coisa. Então, façamos a nossa parte como espíritas que nós somos. E como nós falamos no início também,
vamos dar alguns avisos acerca dos nossos trabalhos. Nós estamos retomando as nossas atividades presenciais. Então, já temos trabalhos na segunda-feira e na quinta, o atendimento fraterno, o trabalho com magnetismo. Temos a nossa palestra presencial o dia de hoje também, e estávamos falando no início que está assim, meio corrido, né, fazer 2 palestras, mas a partir de novembro nós vamos dar uma outra modelagem a esse trabalho, nós vamos fazer uma única palestra e vamos ver através de que plataforma nós vamos fazer a transmissão. Então, será uma única palestra a partir de novembro, tá certo? Dando prosseguimento a essa retomada de trabalhos presenciais. Então, nós já estamos com o atendimento fraterno, magnetismo. Nos sábados já está tendo o ensaio do coral, tá certo? No sábado também está tendo o nosso trabalho social, que é a entrega do cuscuz, que antigamente era realizado na quarta-feira, mas agora é realizado no sábado. Bom, os trabalhos estão acontecendo. Então, é preciso que nós possamos também estarmos nos organizando para retomarmos as nossas atividades, né? Porque se a gente parar para pensar e para analisar, todas as outras instituições religiosas, elas já retomaram os trabalhos, né? A igreja protestante está a todo vapor, a igreja católica está a todo vapor, muitas casas espíritas voltaram para valer com todas as suas atividades. Então, acredito que seja o momento realmente de nós retomarmos. A grande maioria de nós já está vacinado. Claro que nós precisamos dar continuidade com todos os cuidados, né? O cuidado a gente não pode vacilar, não pode deixar de fazer. Então, todo mundo de máscara, vamos manter o distanciamento, vamos usar o álcool, mas vamos retomar as nossas atividades espíritas, porque o mundo já voltou a funcionar. Todas as atividades, elas já voltaram à sua normalidade, né? Praticamente. Então, não tem porquê a gente estar protelando. Por isso que, a partir de novembro, a gente vai estar realmente retomando as atividades, tá bom? Mas, no decorrer de outubro, a gente vai ainda ajustando a questão de horário, qual o tipo de plataforma, o que é que vai ser feito, e aí a gente vai avisando para vocês, tá certo? Lembrando também que no mês de dezembro é o mês de aniversário dos Semeadores da Fé e também vamos passar para vocês a programação. Gratidão a todos que estão aqui presentes nessa sala. Poderíamos fazer qualquer outra escolha, mas estamos aqui, né? Fizemos essa feliz escolha, que bom. E para encerrar o nosso trabalho, gostaríamos de pedir a Luiz Carlos para fazer a nossa prece. Pode ser, Luiz? Com certeza, minha amiga. Com certeza. E graças a Deus, a nossa casa vem a todo vapor, abraçando os nossos amigos mais necessitados já há um bom tempo. Todos nós da Mediúnica estamos lá esperando todos esses amigos mais necessitados do que nós. Com muita fé, com muito amor, com muita vontade de trabalhar. Mas vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade do nosso professor estar aqui nessa noite nos elucidando sobre esse tema maravilhoso. Um dos temas maravilhosos que nós temos na nossa literatura. Aí só temos a te agradecer, Jesus. Só temos a pedir a Deus que nos ilumine sempre, nos dê paz e tranquilidade, consciência e bênção a todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Assim Parabéns, Genilson. E assim obrigado, meu seja. amigo Lula. Abraço
Abraço, beijo. Obrigada Um pela abraço. presença. Claudinha, Júlio, obrigado. Júlio, Claudinha. obrigado aí, Júlio. Nilson, parabéns. Cláudia, Madalena, Show de Luiz bola. Então, Carla, querido, Arnaldo, Genilson, Maria Cleide. fazer essa Oi, palestra do nosso lar, viu, Genilson? faço. Vou marcar contigo. É aos sábado, é? É, sábado. Virtual. Vai ser virtual, então.